Centro Educacional Prisma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Peguem o livro de vocês, vamos lá para a nossa aula de história hoje e abram na página 197. Como a gente começou na aula passada, nós vamos estar falando sobre a cultura africana. Nós já falamos sobre as comunidades, já falamos como os escravos eram tratados e hoje a gente vai estar falando sobre as heranças que os escravos trouxeram para o Brasil, lá da África, né? E que modificou aqui a nossa sociedade brasileira. Alguns costumes que a gente tem hoje na alimentação, no modo de falar e hoje, né, a gente tem dessa época, tá bom? Vamos lá. Heranças africanas. Quando os africanos vieram aqui para o Brasil, gente, a gente sabe que eles trouxeram muita contribuição. Eles não só formaram, né, ajudaram a formar a população brasileira, né, o índio, o escravo, o europeu, né, como na pessoa dos portugueses, mas eles também trouxeram sua cultura para dentro do Brasil. O que isso quer dizer, tia? Os seus costumes, né, as suas tradições, eles trouxeram para cá. Então, como eles vieram morar aqui, mesmo que foram forçados, mas chegaram aqui, eles tiveram que se adaptar. Então, alguns costumes que eles trouxeram, eles criaram outros, juntaram com as de outras pessoas e começaram a criar um novo, tá? E aí, como é que isso aconteceu? A gente vai ver a gastronomia e outros costumes que eles trouxeram para cá. Mas, quais foram, né, as influências que eles trouxeram? Onde foi que eles influenciaram? Aqui, ó. Eles influenciaram na gastronomia. O que é gastronomia, tia? A alimentação, tá? Eles influenciaram a nossa música brasileira, ou seja, eles trouxeram contribuição também. Eles influenciaram na dança, eles influenciaram na nossa literatura e também na religião. Tudo isso eles trouxeram da África e junto com as do português, junto com as indígenas, foram modificadas aqui e criadas, né? Hoje nós temos costume de vários povos, tá bom? Aí eu trouxe para vocês alguns animais que não vieram para o Brasil na época, porque não tiveram os escravos como trazer isso, tá, para cá. E que animais foram esses, né? Que não fizeram parte da alimentação brasileira. Aí tem o primeiro dele, o leão, aqui como é a leoa, porque é uma fêmea, né? O búfalo, o rinoceronte, que é esse aqui, ó. O elefante, que na época também não veio. O leopardo, a zebra, o carneiro, a lebre, o bode, o tatu, né? Esses foram, tá, alguns animais que não fizeram parte da gastronomia brasileira, tá? E aí, quais foram os produtos que os africanos trouxeram que até hoje eles são conhecidos entre nós comemos, ou mesmo que a gente não goste muito, mas a gente conhece pessoas que comem. Então, os ingredientes típicos, por que típicos? Porque foram de lá, né? Vieram da África para o Brasil. Primeiro, aí eu trouxe o arroz. Aí você vai dizer assim, tia, que arroz é esse de cor? Que o nosso é branco. Sabe por que o nosso é branco, gente? Porque o nosso arroz, que o Brasil começou a usar, né, é asiático, tá? Mas o arroz africano, ele era dessa cor, avermelhada, tá? Esse arroz, gente, ele é conhecido como esse nome aqui, ó, Oryza glaberrima. De onde? De Senegal até a Costa do Marfim, de lá da África. São países lá da África, tá?
Esse arroz, ela vem com uma casca avermelhada. Os grãos, ele é pequenos, menores do que o nosso, tá? Mas, segundo os africanos, ele é macio, ele não é duro, tá certo? Mas o verdadeiro arroz africano é esse aqui. Só que o que a gente consome é o asiático, ok? Quais são os outros alimentos, né, que trouxeram contribuição aqui? O inhame, que o verdadeiro inhame africano, né, que se costuma se ver mais dentro da África, é esse aqui, viu, gente? Que ele tem uma espécie de pelo, tá? Porque a gente até conhece ele aqui, só que o de lá, ele vem assim, ó, com essa partezinha avermelhada dentro. O que a gente vê aqui no Brasil, né? Aqui na nossa cidade, São Lourenço, na nossa feira, ele tem um pelinho grande, que a gente muitas vezes passa, arranca. Ele tem uma aparência meio feiosa, tá? O paladar dele, pelo menos para mim, não é muito agradável. Mas o que a gente costuma mais comer aqui é este, ó, tá? Ou este aqui. Mas todos são inhames, tá? Que também eles foram conhecidos aqui, né? Por conta do inhame africano que entrou. Devido a ele já ser, né? Pelas gerações, os séculos, esses inhames, hoje nós temos essa diversidade de inhame. A banana, que você já conhece, tá? O coco, que também veio da África. A melancia, tão gostosa, né? Mas ela também veio, tá? Outro produto que para muita gente nem é conhecido, que é a tâmara. Ela é assim, ó, tá vendo? No pé, mas ela torna-se também até em doces. E aí, eu trouxe para vocês também algumas hortaliças que foram heranças dos africanos aqui no Brasil, fora que também você já conhece o café, que a gente já teve aula sobre o café aqui, que também foi da África, tá? Que hortaliças são essas? O quiabo, o açafrão, que o açafrão, gente, ele é dessa cor aqui, amarelada, tá? Ele é um condimento, ele vira um condimento como o coloral. Só que o coloral, ele é meio avermelhado. O açafrão, ele é amarelado. Mas também é um condimento que dá cor ao alimento. Também o gengibre. O gengibre, gente, ele serve para as pessoas quando estão gripadas, a garganta irritada, né? Ele tem, ó, essa casquinha, quando você corta, ele fica desse jeito aqui. São produtos que vieram da África, tá? A pimenta malagueta, que é uma pimenta que até arde, né? Para quem não tem costume de comer. O azeite, que a gente bota na nossa salada, ele também, só que o azeite de dendê, né? Ele é mais puro, né? Mais forte. E nem todo mundo gosta. Olha, aqui são os coquinhos do azeite, onde extrai, né, esse óleo para nossas mesas, tá? O azeite de dendê, que ele é mais forte, ele é usado mais no acarajé, tá? Na Bahia. E aí, gente, um produto que os escravos conheciam pouco, que era a galinha. Por quê? A nossa galinha é um pouquinho diferente, porque a galinha que eles tinham lá era a galinha de Angola. Ela assim, ó, mescladinha, tá? O pescoço bem diferente do nosso e o ovo que era usado também em alguns momentos na cultura africana. E também, quais foram as contribuições que eles trouxeram na literatura, tá? Na literatura, eu trouxe para vocês, ó, o Diário de Dandara, o Menino Marrom, tá? Algumas lendas. Por que, tia? Porque eu quero que vocês vejam que como era que era passada a literatura? Era oralmente, eles contavam a história, tá? E as histórias depois, os autores começaram a escrever as histórias do povo africano para que ela se tornasse conhecida. Mas a história veio conhecida através da tradição oral.
contando a história do seu povo para não se acabar, tá? E aí, eles também trouxeram para a gente as técnicas de cozimento. Eles tinham o costume de assar, grelhar na brasa o alimento deles. Depois defumar a carne, ou seja, botar o sal para, ou o condimento, né, o tempero para conservar essa carne, porque eles não tinham tecnologia para conservar o alimento. Eles não tinham geladeira. A geladeira hoje a gente tem, mas naquela época eles não tinham, tá? E aí vem o uso do azeite, tá aqui, tá? E uma coisa que eles tinham, a manteiga, gente. Hoje a gente pega a manteiga, passa no pão, no cuscuz, em qualquer coisa. O africano, ele usava a manteiga na pele, no corpo, para untar o corpo, tá? Era usado dessa forma. E o azeite, ele passava no cabelo, tá certo? Outros pratos que foram recriados aqui no Brasil. E aí viraram os pirões, papas de fécula e farinha de sorgo, tá? Que eram que eles usavam para fazer os seus mingaus. Mas aqui, esses três tipos de farinha, quando os escravos entraram no Brasil, eles conheceram o milho com os indígenas. E aí começaram a criar outros pratos misturados com os seus produtos, como o cuscuz doce, tá? Africano, que eles eram usados lá, eles começaram a usar o cuscuz salgado aqui no Brasil, tão conhecido e tão usado aqui na nossa vida, não é? Hoje, tá? E aí, outros pratos gostosos, ó, deliciosos que a gente usa hoje na nossa mesa aqui no Brasil. O vatapá, que é muito usado lá na Bahia. A feijoada, muito gostosa. Só que a feijoada não era usada assim. Eles usavam só o resto do porco, que era orelha, rabo, pé do porco, tá? A moqueca, que é feita com alguns tipos de peixes, tá? O limão, tá? Principalmente as fatias de limão, o acarajé, o lombo de porco, tá? Esses eram, tá, os alimentos que eram consumidos e foram recriados. Também eles trouxeram sua participação das danças e músicas no Brasil, tá? E aí eles trouxeram o batuque, que sempre veio acompanhado, tá, com os tambores, as danças africanas, tá? Eram danças ao som de tambores. E, para concluir, eles trouxeram o samba e o maracatu aqui de Pernambuco. Essas foram as diversidades, né, rítmicas, ou seja, de músicas e danças da contribuição dos africanos dentro do Brasil. O samba, que hoje é um ritmo muito grande usado no Brasil, e aqui no nosso Pernambuco, os maracatus, tá bom? E aí a gente finda a nossa aula hoje trazendo essas heranças e contribuições africanas do povo africano aqui no nosso Brasil, tá bom? E aí a gente fica por aqui com essa diversidade, né, cultural que nós temos aqui no Brasil com a contribuição dos africanos. Beijo para vocês e até a próxima aula.